essa primeira aula prática, vamos ver se dá certo, né, de vocês executarem junto comigo. Então, a análise de componentes principais é uma ferramenta bastante útil para a redução de dimensionalidade e, consequentemente, para a compressão de imagens. Então, uma aplicação vem do reconhecimento de dígitos em códigos de endereçamento postal, CEP, ou ZIP em inglês, né? Os dados a seguir, eles são descritos nesse livro, Friedman, Jerome, Hashi e Tibshirani, The Elements of Statistical Learning, que tem... Então, esses dados, eles estão disponíveis nessa library, Elements Stat Learn, que está nesse endereço aqui, e dependendo da versão do R que vocês vão usar, vocês vão ter que baixar esse pacote e instalar da máquina local de vocês, tá? Então, ele tem dois conjuntinhos de dados, um zip.train, que seria o conjunto de dados de treino. Então, um zip.train seria o conjunto de dados de treino, e tem também o zip.test, que seria um conjunto de dados de teste, tá? O zip.train tem 7.291 observações, 257 variáveis, sendo que a primeira coluna é o dígito representado pelas demais colunas, e as demais colunas são elementos de uma matriz de pixels de dimensão 16 por 16. Então, são 256 colunas que representam esses pixels, tá? Então, o que é o exercício? Que vocês desenvolvam a análise de componentes principais para os dados disponíveis em zip.train. Observe que a primeira coluna indica o numeral, então, representado pelas demais colunas. Aí é pedido uma análise de redução de dimensionalidade, né? Então, escolha o número de componentes principais para descrever esses dados e justifique a sua escolha. E, no terceiro item, reproduza algumas imagens do banco de dados, utilizando somente as componentes que você achar necessárias, tá? Utilize algum dos comandos sugeridos a seguir e acrescente o que você achar necessário. Então, aqui tem 3 pacotes básicos que eu vou usar, de R. Aqui tem uma funçãozinha para encontrar N linhas com a representação, né, dos dígitos lá do CEP. Então, quando você vai... A gente não usa mais muita carta, né, escrita à mão, mas quando você vai mandar uma carta, tem, inclusive, as caixinhas que você deve colocar os dígitos ali do CEP do destino, né? Claro que nem todo mundo escreve os algarismos da mesma forma. Então, tem um sisteminha de reconhecimento de imagens, né, que vai pegar... Então, tem aqui mais uma funçãozinha que vai reproduzir essa imagem aqui, que está lá no livro desses autores, né? E aí tem, então, a representação de alguns algarismos aqui, né, de 0 a 9, que você quer reconhecer de forma automática, tá? Então, cada linha desse conjunto de dados tem o numeral na primeira coluna, e daí 256 colunas que representam uma matriz de 16 por 16 pixels, tá? Então, eu coloquei alguns códigos para vocês aqui, né, que eu gostaria que a gente fizesse junto. Então, a função prcomp vai te dar a análise de componentes principais. Aqui a gente pega o conjunto de dados zip.train e tira a primeira coluna, né? Então, eu vou abrir aqui no R, mas só para falar, assim, de forma resumida o que tem nas análises que eu coloquei aqui para vocês, né? Então, você atribui para esse objeto PCA. Esse objeto PCA, ele tem algumas saídas aqui. Uma delas é o desvio padrão das componentes principais, né? Então, aqui tem alguns códigos para olhar para a proporção da variância explicada, né? Inclusive, está aqui mostrando qual que é a proporção acumulada da variância explicada, né, por cada componente principal. Então, a primeira componente principal explica
17,9% da variabilidade total dos dados, a segunda 9%, e aqui vai acumulando então, tá? Então, 15 componentes principais explicam aproximadamente 68% da variabilidade total dos dados, tá? Então, de 256 variáveis, você pegar 15, você explica 68% quase, né, da variabilidade dessas 256 variáveis, tá? Então, eu vou passar rapidinho aqui, e aí a gente já vai abrir o R para fazer, tá? Então, tem os códigos aqui para fazer o scriptplot. Esse scriptplot, aqui você tem do jeito que a gente viu na aula, né? Então, você tem o percentual da variância explicada por cada variável, né? Você vê aqui que tem um número muito grande de componentes principais que explicaria próximo de zero, né? E aqui a acumulada, tá? Então, a variância acumulada. Chega um ponto aqui, ó, que o ganho é muito pequeno, né? E aí você poderia fazer truncar aqui, né? Então, aqui tem até uma proposta para truncar, eu até pegaria um pouquinho mais, mas eu deixo a critério de cada um fixar a proporção de variância explicada e decidir quantas componentes principais vai usar, tá? Bom, então aí a gente faz, né, a decomposição, cada um vai escolher o número de componentes principais que considera, não precisa ser 15, não precisa ser 11, pode ser quantas vocês quiserem, então vocês podem usar qualquer critério desses que a gente falou, né, então proporção da variância acumulada, eu quero explicar 80%, então você vem aqui, corta, né, o scriptplot em 80% e você vai ver aqui quantas componentes você precisa, tá? O corte aqui foi feito, nesse código que eu passei para vocês, o código foi feito em 60%. Você pode colocar 80%, você pode colocar 90%, tá? Cada um vai escolher o percentual que quiser. Bom, então, a análise de componentes principais, nesse caso, ela iria até aqui, tá? Você pode... depois, tem alguns códigos ali embaixo que eu vou voltar, mas é que tem um código aqui no meio que eu vou explicar separado para vocês. Lá no finalzinho, tem comparação da imagem original com a imagem comprimida, usando 11 componentes principais. Então, tem um código aqui para fazer o gráfico, tá? Então, aqui, só mostrar para vocês, antes de falar daquele modelo, você tem... Essa seria a imagem gerada pelos dados originais, né? Então, matriz 16 por 16. Com algumas... Então, essa daqui seria uma amostra aleatória de tamanho 10, que foi tomada. Notem que o 6 aparece 2 vezes, que o 3, acredito que isso sejam 6, né? Depois a gente pode ver. O 3 aparece 2 vezes, o 1 aparece 2 vezes, tá? Mas, enfim, isso daqui é uma amostra, se vocês rodarem aí, se vocês não usarem a mesma semente que eu, vocês vão pegar outra amostra, tá? Então, cada quadradinho desse daqui é a representação de uma linha desse conjunto zip.train, tá? E aqui tem um código para fazer a imagem obtida a partir das componentes principais. Então, claro que, reduzindo de 256 para 11 variáveis, você vai ter uma perda na imagem, né? Tem algumas imagens que é muito fácil de você identificar, por exemplo, essa daqui que é 1, essa daqui que é 0, essa daqui é 1, mas tem algumas outras imagens que você fica com dúvida, né? Se você consegue classificar ou não, tá? Bom, aqui no meio eu coloquei... Primeira coisa, então vamos parar um pouquinho e vamos pensar no problema que a gente tem. A gente tem uma coluna que representa o numeral, né? Então, você tem na base de treino, na base de teste você também tem, claro, mas se você vai olhar para a base de teste, você não olha para a primeira coluna, né? Então, para a base de treino, você tem a primeira coluna que é o numeral, então, por exemplo, 5, e aí você tem as variáveis que representam os pixels, tá? Aí você pega uma outra linha e você tem lá o número 0. E aí você tem
os pixels, tá? Então, eu achei que desse jeito aqui a gente pode fazer um ajuste de um modelo multinomial de uma forma simples, sem entrar muito em detalhes do que é um modelo multinomial, mas esse modelo multinomial, ele é um modelo que tem como resposta uma variável categórica, né, que vai de 0 a 9. Então, pensem, para quem já fez modelos lineares generalizados, pensem no modelo logístico, por exemplo. Modelo logístico, a resposta é 0 ou 1, tá? Aqui, a resposta vai de 0 a 9. Então, seria uma generalização de um modelo com resposta binomial, só que com resposta multinomial, tá? Então, por isso que a gente está usando esse pacote aqui, NNet, né? Que seria de Neural Network, e aqui a gente está usando esse modelo multinomial, tá? E aí, esse modelo, então, ele é ajustado aqui, eu não vou entrar em muitos detalhes do que é um modelo de redes neurais, do que é um modelo multinomial, a gente simplesmente vai usar, porque o foco da aula é em análise de componentes principais, mas só para vocês entenderem como que isso foi feito, né? Então, essa matriz aqui, que é uma matriz de confusão, mas poderia ser vista como uma matriz de validação do modelo, tá? Em uma dimensão você tem os dados observados e na outra você tem o predito pelo modelo, tá? Então, digamos que esse daqui sejam os dados observados e essa coluna aqui seria os preditos pelo modelo, tá? Claro que eu acerto quando bate, né, o real com o predito, mas em alguns casos, então, era 0, o modelo errou para 2, era 0, o modelo errou para 3, era 0, o modelo errou para 4, tá? E, inclusive, eu queria que vocês fizessem algumas execuções aqui, alguns ajustes, aumentando o número de componentes principais e olhando quanto que você erra, tá? Então, se você pegar todas as componentes principais, quanto que você vai errar? Você consegue modelar direitinho de forma que essa matriz aqui seja diagonal? Não sei, essa é uma pergunta que vocês podem responder, tá? E uma última coisa aqui seria que eu não fiz aqui, né? Então, a última coisa seria, então, o objeto zip.test contém 2007 observações que não foram utilizadas para análise de componentes principais. Então, como que você pegaria uma base de teste e, usando o que você fez, a modelagem, né, fazer a previsão dessas novas observações? Qual seria o uso prático disso, né? Então, você tem uma modelagem, aí chega uma nova carta e você tem que fazer a leitura e fazer o reconhecimento a partir do modelo que você tem calibrado, né? Então, você consegue fazer uma boa previsão? Essa é a pergunta, tá? Então, assim, eu achei um exemplo interessante. Como eu falei para vocês, quem não quiser fazer em R, quiser fazer em Python, pode fazer. Aí vocês me falam se vocês acharam os dados. Senão eu posso salvar aqui, tá? Então, deixa eu te mostrar agora, vocês imaginam que vocês estão vendo o R, você vem em instalar aqui, então, aqui, ó, vocês vêm em Packages e vem em Install. Então, você pode instalar do repositório, né, do CRAN, ou você pode instalar de um arquivo que esteja no computador, na máquina local de vocês, tá? Então, aí tem que selecionar, então, onde está o pacote, e aí você instala a partir da sua máquina local, tá? Assim, ó, vocês podem ir executando esses códigos que estão lá no PDF. Se vocês quiserem executar do jeito que está lá, só para ver se dá certo, tem mais dois pacotes para instalar aí também, né? Então, se vocês quiserem rodar do jeito que está e depois alterarem para fazer outra seleção de número de componentes principais, aí vocês podem, tá? Só para ver se deu tudo certo. Aí faz assim, vocês vão rodando, vão vendo se dá certo, se alguém quiser tirar outra dúvida sobre alguma interpretação ou algo assim.
E pode ir me falando também, tá? Mas a ideia é deixar vocês terem um tempo para mexendo aí nos códigos, tá? Bom, vocês estão conseguindo rodar, gente? Vocês querem perguntar alguma coisa? Você está vendo os dados que eu abri aqui? Sim. Tá, então a primeira coluna, ela é o numeral que corresponde àquela imagem. A linha aqui, que é a linha 11, ela representa o número 7, tá? Então, se a gente vier aqui e fizer... Então, deixa eu ver aqui onde que tá aquele código. Então, aqui, ó, se eu colocar o i igual a 11, i igual a 11. Ah, deixa eu limpar aqui. Isso. Então, aqui, essa imagem, ela é do número 7, tá? Que tá na linha 11. Tá na linha 11, tá? Então, essa imagem aqui... E aí, essas 256 colunas seguintes são de uma matriz de pixel 16 por 16. Então, aqui, ó, você vê que ela tá bem quadradinha, né? Porque tem poucos pixels, né? Então, tem 16 pixels por 16 pixels. Então, se você pegar os primeiros 16, as primeiras 16 colunas aqui, elas vão ser desses pixels da primeira linha de pixels aqui. Tá? Então, aqui, o -1 é essa cor mais clarinha. Isso, tá indo de -1 até 1, tá? Então, a cor que... A célula aqui que tiver 1 é a cor que tá mais forte. Então, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem um 1 aqui, tá? Então, se você pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, deve ser essa cor aqui, tá? Então, esse pixel aqui, ele está sendo representado pelo número 1. O pixel do lado esquerdo dele é 0,912, que é esse daqui. O pixel à direita dele é esse laranja, então o laranja está com 0,290, tá? Daí, do lado do laranja, vem uma cor clara aqui, próxima de -1, mas não é igual a essa, tá? Que seria mais próximo do branco. Não é branco isso daqui, não sei como que aparece para vocês, mas para mim não é exatamente branco, tá? Então, aqui depois dessa aparece um 245, que seria esse pixel laranja aqui. Aí vem 0,899, 0,814, menos 0,450, menos 1, tá? Isso daqui está em alguma escala que vai de -1, quando você está com uma cor clarinha aqui, até o 1, que é esse pixel aqui, tá? O que que acontece? Então, você tem 256 colunas aqui, que representam essa matriz que é 16 por 16. As 16 colunas seguintes vai representar a segunda linha de pixels. Você pega as 16 colunas seguintes, vai representar a terceira coluna de pixels, tá? Então, ó, se a gente colocar aqui i igual a 1, ele vai representar o 6. Se a gente colocar i igual a 2, ele vai estar esse 5 aqui. Se vocês notarem, nesses pixels daqui de cima, nesses pixels aqui de baixo, quase nunca vai aparecer alguma coisa, tá? Em geral, você não precisa dessa matriz 256 por 256 para representar esses números. E já que você me perguntou disso, acho que a gente pode dar uma olhada na primeira componente principal. Quais são as colunas que têm maior peso na primeira componente principal? Então, deixa eu achar aqui o PRComp. Então, ó, esse objeto PCA... Deixa eu rodar só essa linha aqui. Vamos olhar como que é o retorno dele. Então, aqui, você tem 256 componentes principais, tá? Aqui seria realmente o peso, né, da primeira variável na primeira componente principal.
Deixa eu só ver uma coisa aqui. É que ele representou, ele omitiu 253 linhas, né? Ele está mostrando as 3 primeiras. Se a gente pegar... Então, deixa eu ver os objetos que tem nesse PCA aqui. Então, você tem rotation, que seria essa matriz de rotação, né, que leva os dados originais para as componentes principais, como eu fiz lá na videoaula, né? Então, deixa eu colocar a dimensão dessa daqui, ela é 256 por 256. Se a gente pegar a primeira coluna dela, ela vai ter as entradas, então, os coeficientes da combinação linear que pega as variáveis originais e levam para a primeira componente principal, tá? Deixa eu dar um round aqui. Então, vamos arredondar com uma casa decimal. Deixa eu dar uma olhada. Olha só. Eu acho até que eu vou colocar isso em uma matriz 16 por 16, que vai dar uma boa ideia para a gente de quais são as entradas que têm maior peso, tá? Então, vou colocar a matriz in row igual a 16, by row igual a true. Então, eu coloquei em uma matriz 16 por 16, então, olha só. A primeira coluna é tudo zero, na primeira componente principal. Então, aquela primeira coluna de pixels, né, ela não tem nenhum peso na primeira componente principal. A segunda coluna, então, claro que isso eu estou colocando em uma matriz aqui, mas ela está vetorizada, né? Então, ela está 256, tá? Só que para a gente enxergar a imagem aqui, então, eu estou colocando numa matriz 16 por 16. Se você pegar a primeira linha também, ó, os pesos são todos zero. Se você pegar a segunda linha de pixels, já começa a aparecer um pouquinho ali no centro, certo? Por quê? Porque são esses pixels aqui, então os pixels que têm algum peso, que contam mais na definição da imagem, tá? Então, se você considerar a última coluna aqui também, ó, tudo zero. Na penúltima coluna tem alguns que têm um peso aqui, tá? Deixa eu colocar com 2 casas decimais, que isso daqui, ele é uma representação gráfica dos pesos das variáveis na componente principal 1, tá? Então, olha só, eu achei super legal isso que você falou, porque dá para a gente realmente ver quais são os pixels. Então, isso daqui não é representação de nenhum número, tá? Isso daqui é, digamos, um mapa de calor de quais são os pixels que mais influenciam, ou seja, que mais variam das imagens do banco de dados, tá? Então, aqui, ó, esses pixels são os que mais influenciam na componente principal 1, tá? Ou seja, a informação que tem nesses pixels aqui, ela é mais importante do que nesse pixel, por exemplo. Dá a impressão que ficou o complementar, né? Mas, de qualquer forma, esses são os pixels mais importantes, né? Daí, se a gente pegar a segunda componente principal, então, qual seria o novo conjunto de pixels mais importante depois do primeiro, para explicar a variabilidade dos dados? Então, é uma região que está por aqui, certo? Essa componente principal, ela explica 9% da variabilidade. Aí, se a gente pegar a terceira componente principal, então, aparece um pouco mais, só que ela já tem uma variabilidade um pouco menor, né? E assim por diante. Então, aqui, aí você pode escolher, né, quantas componentes principais você quer. Então, vocês podem dar uma olhada depois nessa função prcomp. Tem outra, tá? Tem a primcomp também, que também faz a análise de componentes principais no R. Então, depois vocês dão uma olhada nessa função, vê quais são as saídas dela, tá? Ver o método que ela usa. Então, aqui acredito que seja decomposição em autovalores, autovetores do jeito que a gente fez em aula, mas aí dá uma conferida depois, tá? E aí, enfim, então, assim, essa que é a ideia, tá? Então, a ideia é, a primeira componente principal possui os pixels mais importantes para fazer
a identificação, né, do número, ou contém os pixels que têm maior variabilidade. Então, se você pegar toda a base de imagens que você tem, os pixels que têm maior variabilidade são esses daqui, tá? Eles são os mais importantes para você explicar a variabilidade dos dados. Uma coisa importante aqui, deixa eu só fazer uma coisa, só para a gente ficar mais próximo da aula. Então, se a gente pegar o transposto do E1 vezes o E2, aí fica próximo de zero, né? Se a gente pegar essa matriz, fizer ela transposta vezes ela mesma, e aí ela fica a matriz identidade, tá? Então, aqui, ó, é que eu só tô com as primeiras 3 linhas, né? Então, não dá para ver ela inteirinha, assim. Mas ela é uma matriz identidade que, voltando para o contexto da aula, é a matriz que tem os autovetores da matriz de... Eu acho que aqui foi feito com as covariâncias. Agora, eu não me lembro se eu fiz com covariâncias ou com correlações. Deixa eu ver aqui. Aí tem que ver no PRComp, porque eu coloquei o default, tá? Então, PRComp, um valor lógico que indica se as variáveis foram escaladas para terem variância 1 ou não. O default é false. Então, nessa análise que eu estou fazendo aqui para vocês, as variáveis não foram escaladas, tá? Ou seja, elas não foram padronizadas. Se você quiser padronizar, aí você vem aqui no PRComp e coloca scale igual a true. Daí ele vai fazer uma nova análise de componentes principais para você com as variáveis escaladas, tá? Ou seja, padronizadas, com média 0 e variância 1, tá? Se fosse possível... Então, eu vou parar a apresentação, eu vou parar a gravação também,